Hoje eu vou contar para vocês 5 histórias do Senhor dos Anéis, né? 5 histórias escritas pelo Tolkien, na verdade, não necessariamente do Senhor dos Anéis, mas 5 histórias do universo do Tolkien que dariam ótimos filmes. E assim, eu vou elencar aqui 5 histórias que poderiam ser filmes isolados, mas se elas fossem feitas nessa ordem, ia ficar bem legal também, porque o 5º filme, ele daria um fechamento para as outras. Vem comigo nesse vídeo que você vai entender do que é que eu tô falando. E se você acha que existem outras obras do Tolkien que merecem ser adaptadas para filmes, comenta lá embaixo. Os Filhos de Húrin é uma obra que o Tolkien começou a escrever, né? O Tolkien pai, o J.R.R. Tolkien começou a escrever, e foi o filho dele que terminou, o Christopher. Nessa obra nós conhecemos o Túrin e a Nienor, que são 2 irmãos, que são filhos de um grande herói dos homens, né, da Primeira Era, que é o Húrin. E tem uma coisa que une os 3, quer dizer, além dos laços de sangue, né, porque eles são uma família, mas os 3 foram amaldiçoados pelo Morgoth, que é o primeiro Senhor das Trevas, né? O primeiro Senhor sombrio da Terra-média. Essa provavelmente é uma das obras mais sombrias do Tolkien, e portanto seria um filme diferente de tudo que a gente está acostumado com o Senhor dos Anéis nos cinemas. Aqui a gente tem uma tragédia melodramática ao estilo grego, com reviravoltas e tramas assim que parecem ter saído diretamente de Game of Thrones. E tipo assim, tem coisa aqui que é muito Game of Thrones. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Ao mesmo tempo, essa história tem aventuras extensas, tem batalhas contra os exércitos de orcs do Morgoth, e tem até mesmo dragões cuspidores de fogo. Então os Filhos de Húrin seria um pontapé inicial muito legal para uma nova franquia de filmes baseadas no Tolkien. Entre as histórias que o Tolkien escreveu e que foram publicadas, né, póstumamente nós temos aqui a história de Beren e Lúthien. Ambientada também na Primeira Era, esse livro conta a história pra gente do romance entre Beren e Camion e a princesa élfica Lúthien, de quem Aragorn e Arwen são descendentes. E embora exista esse romance entre os dois, o pai da Lúthien não era assim flor que se cheire. Esse elfo chamado Thingol exigiu que o Beren trouxesse para ele uma das 3 Silmarils da coroa do Morgoth, antes que ele pudesse casar de fato com a filha dele, que é a Lúthien. Então o Beren parte nessa jornada para conseguir uma das Silmarils da coroa do Morgoth, acompanhado da própria Lúthien, também acompanhado de Finrod, que é inclusive irmão da Galadriel, e junto com os 3 também foi um lobo gigante chamado de Huan. Então nós teríamos aqui um filme muito da hora baseado no romance desses 2 personagens, o Beren e a Lúthien, só que tudo isso encapsulado, né, tudo isso num filme muito épico, com essa aventura atrás das Silmarils e com os personagens tendo que chegar até o próprio Morgoth para cumprir essa missão. A Queda de Gondolin é um conto maravilhosamente dramático sobre uma cidade secreta dos Elfos lá durante a Primeira Era da Terra-média. A história segue Tuor, um Númenóreano a quem Aragorn traça a sua linhagem, que pertenceu a uma casa outrora nobre, mas que agora ele se vê ali escravizado e ele precisa fugir. E nessa sua fuga, ele parte nessa cidade misteriosa da qual ele só ouviu falar e que ele nem sabe se é real, e a partir daí começa a história dele. Há também uma boa parte aqui sobre a infância de Earendil, que é um personagem que eu já vou falar mais daqui a pouco, e também da traição final da cidade ao Lorde Sombrio, né, ao primeiro Lorde Sombrio, que foi o Morgoth, que inclusive posteriormente derruba a cidade, e temos aí o nome dessa história, né, que é a Queda de Gondolin. Nesse conto a gente tem tudo que um filme de O Senhor dos Anéis precisaria ter, né, um filme baseado na obra do Tolkien precisaria ter. A gente tem o bem versus o mal, a gente tem aqui um relacionamento romântico desaprovado, nós temos um elenco de personagens muito interessantes e também temos a ascensão daqueles que são vistos como indignos. Bicho, isso aqui ia ficar ideal na telona. Se você concorda comigo nessas coisas que eu falei até aqui, já deixa um comentário ali embaixo para eu saber se eu tô falando coisa com coisa ou se eu tô falando só asneira. Comenta que a gente conversa a respeito dessas obras do Tolkien ou também de outras obras que você acha que merecem adaptação. Earendil é um personagem mencionado, né, no Senhor dos Anéis pela Galadriel e também pelo Aragorn, só que a vida dele mesmo aconteceu durante a Primeira Era e está completamente relatada no Silmarillion. Inclusive, a gente vê a infância dele ali na Queda de Gondolin, mas tem muito mais história a respeito dele que pode ser tratada aqui num filme. Então o 4º filme aqui da nossa pentalogia imaginária baseada em Tolkien seria a história de Earendil. Ele é filho de homens e elfos, portanto ele representa ali uma mistura de 2 culturas, o que faz o personagem ser bem interessante. E depois que ele escapa, né, da Queda de Gondolin, a gente vê ali uma espécie de odisseia do personagem, com ele se aventurando pela Terra-média e tendo ali diversas aventuras. Inclusive uma história pela qual ele é muito famoso é a de ter recebido a Estrela da Manhã resgatada e depois ter viajado com ela pelos céus
da Terra-média. Olha só que loucura e como que isso aqui ia ficar legal nos cinemas, né? Uma odisseia de um personagem pela Terra-média. Que incrível seria isso. Só que a história do personagem não acabaria por aí. Como a gente está fazendo aqui uma pentalogia de filmes, essa história dele, do quarto filme, a história de Arendil, ligaria com o nosso quinto filme que está vindo a seguir. O filme final da nossa pentalogia de filmes baseadas no Tolkien seria A Queda de Morgoth, a última história ali da Primeira Era que mostra como que esse vilão acabou caindo. E por que é legal de ter esse filme da Queda de Morgoth aqui no final dessa nossa pentalogia imaginária do Tolkien? Porque se você analisar as últimas 4 histórias que eu falei, o Morgoth estava presente nelas de alguma forma, sendo ali o antagonista. Então terminar tudo isso aqui, terminar essa saga da Primeira Era da Terra-média com a queda dele, seria muito da hora. A história do Morgoth, ela lembra bastante do Sauron, mas o diferente dele, né, o diferencial que poderia ser muito bem explorado aqui nos novos filmes, né, do Senhor dos Anéis, é que ele estava presente corporalmente, assim, na Terra-média. Ele não era só uma presença, ele estava de fato lá. Então imagina só como que não ia ser louco ver isso representado nas telonas. A sua derrocada, de fato, acontece lá na Guerra da Ira, no final ali da Primeira Era, e ela só aconteceu, né, porque o Earendil foi até Valinor para chamar os Valar para lutar contra esse vilão, né, o Morgoth, na Terra-média. Na batalha que se segue, e que seria o final do filme, né, no final dessa pentalogia também, nós temos essa grande batalha entre esses exércitos e, ao final dela, praticamente todo o exército do Morgoth é derrotado, sobrando ali alguns dragões, balrogs e orcs, mas, no geral, ele foi bem derrotado aqui no final da Primeira Era. Inclusive é nessa parte, mais ou menos, que Angband acaba caindo e o Morgoth, vendo que ele está derrotado, ele precisa fugir. E se eu não me engano, ele vai até o túnel mais fundo do mundo. Eu acho que está escrito isso lá no Silmarillion. Só que mesmo assim, a ira dos Valar consegue alcançar ele e eles conseguem prendê-lo meio que fora do mundo para que ele não possa mais incomodar Arda. E bicho, essa história aqui, esse conto, né, daria um filme assim cinematograficamente irado, sensacional. Eu já tô até imaginando as coisas na minha cabeça e já tô ficando aqui empolgado. Se você acha que esses filmes aqui que eu falei seriam legais, comenta lá embaixo. E se você tem aí sua sugestão de outras obras do Tolkien que merecem virar filmes, comenta lá embaixo também. Esse foi o Soco Foguete de hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.